E o assunto do momento é a censura. Depois da declaração do Lula, parece que a extrema imprensa tá sentindo a água bater no seu popozinho, começou a reclamar também. E o Fiuza foi censurado pela sua postagem no Twitter. Temos também declaração polêmica do presidente que fez os jornalistas da velha mídia darem seus botes com bumbum. Nós tivemos um fogo muito democrático lá em Brasília e no vídeo de hoje tem pauta sobre educação também, com a volta às aulas. A volta da lacração veio junto, infelizmente teve um professor que foi demitido em Criciúma por passar um inocente clipe musical na sala de aula. Será que o clipe era tão inocente assim? E claro, as manifestações do dia 7 de setembro também vão aparecer aqui no vídeo. O STF pedindo arrego, tem um monte de pauta. Então, se você já gostou dos assuntos, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a pauta de hoje. E a gente começa com o sincericídio do sapo cachaceiro de 9 dedos, o Lula, que falou com todas as letras que vai regular os meios de comunicação caso volte ao poder. E ele falou em internet e imprensa, coisa que a gente já vem avisando há muito tempo, mas que já está começando a acontecer. Se liga nessas matérias. Da revista Piauí, aquela que durante as eleições falou que ia achar um jeito de tentar prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo, tá aí reclamando. Márcio Smelling e censura a Piauí. O humorista acusado de assédio por 8 mulheres pediu à justiça que proibisse a revista de publicar uma nova reportagem sobre o assunto e conseguiu. Pois bem, quando é no olho dos outros é refresco, mas quando bate no deles, aí dói demais. Quem também está reclamando é a RBS, que para quem não conhece, a RBS é a filial da Rede Goebbels aqui no Rio Grande do Sul. Censura prévia. RBS TV é proibida de colocar no ar reportagens sobre delação premiada. Aí a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, editores de revistas e de jornais, a AGERT e Sindirádio manifestaram repúdio ao caso. Mas quando resolvem desmonetizar, derrubar vídeos e todas essas coisas na internet, aí não tem problema. Só que é o seguinte, eu sinto informar de novo que vai começar pela gente aqui, mas vai respingar na velha mídia se o sapo cachaceiro for eleito, porque ele inclusive já disse isso com todas as letras. E aqui, ó, revista Isto É, Justiça nega a indenização por danos morais a Lula por reportagem da revista Isto É. Eu separei essa matéria aqui para ver se eles refletem. Por exemplo, o Lula entrou na justiça, porque ele não está na presidência. Mas imagina Lula na presidência regulando a mídia. A Isto É podia ter sofrido uma censura tipo a que sofreu lá, né, a revista Fuxicoé, que teve a sua revista tirada do ar. A Isto É poderia ser tirada do ar ou fechada, ou até coisas bem piores em algumas declarações polêmicas do Lula de antigamente, de colocar atrás das grades, por exemplo. Então, quem sabe se o pessoal da velha mídia começa a se ligar que esse negócio de censura não é legal. O bom é a gente ter liberdade de expressão, porque caso eles tenham uma ideia que eu não concordo, eu posso vir aqui e manifestar minha opinião. E se for algo criminoso que já está previsto na lei, bom, daí eu procuro os meios necessários para um direito de resposta, alguma coisa assim. Agora, colocar alguém atrás das grades por algo que falou é um negócio que acontece só em ditaduras. Passemos aqui então ao Guilherme Fiuza, que fez o seguinte tweet que eu vou ter que ler de uma maneira adaptada, porque bem ou mal a gente já estava vivendo uma censura. Ele postou o seguinte:
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, construiu uma ciclovia que desabou. Foi, né, um bafafá na época, uma coisa muito triste que aconteceu. Agora, ele tornará obrigatório aquele remédio, que não podemos nem mesmo mencionar o nome aqui no YouTube, sem estudos conclusivos para risco grave, como ele menciona ali várias patologias. Vocês vão ficar assistindo a nova experiência dele, e o Twitter fez a mesma coisa que fez durante a eleição dos Estados Unidos, quando o Trump tweetava e vinha esse avisozinho assim, era bem parecido, ó. Esse tweet é enganoso. Ele tá fazendo uma pergunta e tá falando sobre coisas que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde divulgou, né? Mas enfim, aí tá falando aqui, saiba por quê, pra clicar ali. E o Fiuza, quando viu, postou de novo, ó. Olá, Twitter. Poderia informar o que é enganoso nesse post, até pra gente corrigir. Se tem uma informação enganosa, mostra, ó, é enganoso por causa disso e disso e disso. Agora, dizer que é enganoso e deixar no ar é estranho. O Twitter tem os estudos conclusivos para os riscos das patologias que ele citou lá desse medicamento? Se tiver, por favor, apresente às autoridades de saúde do Brasil e do mundo, porque elas não têm. E ele tá falando sobre o tal de passaporte, aquele que agora parece que vai valer no Rio de Janeiro. E olha só que loucura! Rio vai exigir esse comprovante para fazer cirurgias e entrada em estabelecimento. Pessoas com doenças preocupantes, graves, que vão ser impedidas de ter o seu acesso ao hospital por causa dessa medida aqui do prefeito do Rio de Janeiro. Mas isso aqui não é genoemicídio não, né? E o Bolsonaro, com a ironia que lhe é peculiar, postou isso aqui. Coisa rara. A Folha publicando duas verdades. De novo, vou ter que adaptar algumas palavras aqui, tá, pessoal? Eles botaram aspas para a declaração polêmica essa do Bolsonaro. Tem que todo mundo comprar funil, pô. Povo com esse negócio jamais será escravizado. E o Lula, se eu voltar à presidência, vou regular os meios de comunicação deste país. E aí os jornais ficaram enlouquecidos por causa da declaração. Saiu até, né, a especialista falando o contrário. No Estadão saiu esse artigo aqui. Entenda por que dar a liberdade para a população ter acesso a esse negócio, como defende Bolsonaro, é um problema. Ah, é um problema? Olha só quem é que concorda. Esse pessoalzinho muito democrático, né? Tá dando uma polêmica. Inclusive o Biden tá ferrado com essa história. Primeira medida que eles tomaram quando eles invadiram ali o Afeganistão foi tirar esse negócio da mão do povo. De novo, como diz o Bolsonaro, porque o povo com esse negócio não é escravizado. Então eles não são contra, eles são contra um acesso democrático de verdade, que o povo tenha acesso. Aí temos aqui a jornalista global, a Cantanhede, chocadíssima, né? Gente, isso não pode ser sério. Jura que o presidente da República disse que todo mundo tem que comprar funil? E chamou de idiota quem prefere comprar feijão? Não acredito, só pode ser fake news. Não é fake news, porque sobre a história do funil ele até falou. Agora, sobre chamar de idiota quem quer comprar feijão, aí faltou um pouquinho de interpretação de texto, mas não dá para esperar que os nossos jornalistas saibam interpretar um texto, porque é sofrível as porcarias que eles dizem. E outra, uma coisa não impede a outra, né? A gente pode comer e se defender ao mesmo tempo. Por que não? Engraçado que, assim, eu não vi esse choque todo quando saiu essa declaração aqui do líder da CUT, que ameaçava pegar esses negócios todos para não ter o golpe da Dilma. Mas aí não teve choque nenhum da mídia, tava tudo normal. E temos Gilmar Mendes dando uma entrevista também para a Rede Goebbels, dizendo que há limites para a liberdade de expressão. Olha, os limites, até onde eu sei, é aquele da Constituição, né? Se falar uma coisa que estiver dentro do Código Penal, a pessoa pode pedir uma reparação. Agora, limite arbitrário é complicado, porque daí é censura e numa democracia isso não existe. Outro acontecimento de ontem foi um protesto muito democrático. Bolsonaro postou, agora, em frente à presidência da República, que até onde eu sei é uma instituição também, né?
Esse tipo de gente quer voltar ao poder com a ajuda daqueles que censuram, prendem e atacam os defensores da Constituição Federal e da liberdade. No momento, me encontro no Comando de Operações Especiais em Goiânia. Presidente Jair Bolsonaro. Vocês estão vendo aí pelas imagens, né? Eles estão ali na Praça dos Três Poderes, em frente à Presidência da República. Mas eu fico imaginando se, por exemplo, fosse um grupo de apoiadores do Bolsonaro que construísse um negócio, ele colocasse fogo do outro lado, lá no prédio do STF. O que será que ia acontecer? Inclusive, ouvi falar que a Praça dos Três Poderes, essa daí onde eles estão fazendo esse negócio, vai estar fechada no dia 7 de setembro. E eu fico esperando, sentada, que é para não cansar, o STF quebrar o sigilo do pessoal que convocou a manifestação, porque tem uma estrutura maravilhosa. Tem telão para eles acompanharem a sessão do STF, tem uma grande lona, toda uma estrutura que custa caríssimo e que foi financiada por alguém. Então, atacaram uma instituição, isso aqui é um ato antidemocrático, e eu aguardo as investigações e as quebras de sigilo desse pessoal. E quem se manifestou foi a deputada federal Sâmia Bonfim, incentivando esse ataque às instituições. Histórica mobilização dos povos indígenas em Brasília. Mais ou menos, né? Tem uns ali no meio que a gente vê que não é indígena. Aí fala um negócio desse de 10 metros, representando a perda da vida provocada por Bolsonaro. Não é por causa do vírus, de uma doença. Não, é o Bolsonaro com as próprias mãos, de certo, que acabou. E aí ela fala, a luta contra esse governo e seus projetos que ameaçam vidas e os territórios indígenas. Porque, para quem não sabe, está em votação uma pauta lá no STF sobre as demarcações de terras indígenas. E é um assunto bem sério, porque parece que tem um pessoal meio interessado em tirar alguns territórios do Brasil, vamos dizer assim. Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente até espera, mas a gente sabe que no fim não dá em nada. E aqui saiu essa matéria da Isto É, a xerife contra as milícias digitais, que foi ela que pediu a desmonetização dos canais e tal, a Denise Ribeiro, já falei para vocês no vídeo, lembra? Mas eu separei essa matéria porque olha só o que aconteceu. De acordo com o prazo que ela vai ter para investigar, essa investigação poderá recolher provas e evidências nas manifestações bolsonaristas. Então tá bem direcionado, né? É para investigar só os apoiadores do Bolsonaro. Para bom entendedor, minha palavra basta. Programadas para 7 de setembro, sobretudo pelos meios digitais. Então aqui reforçamos as nossas manifestações sempre ter um caráter pacífico e que continue assim. Mas cuidado, porque provavelmente eles vão tentar infiltrar pessoas para causar confusão. Se acontecer alguma confusão desse tipo aí onde você estiver se manifestando, sente-se no chão para que a polícia possa agir e manter a ordem. As manifestações serão ordeiras. Nós estamos pedindo liberdade e respeito à Constituição. Não é pedir muito, né? E o STF está desesperado. Pode ter gente aí falando que não, que desesperados estamos nós. Sim, nós estamos numa situação feia. Mas olha essas atitudes. O STF quer de Bolsonaro pacto de não beligerância. Só do lado do Bolsonaro, né? Do lado deles tem que continuar tudo como tá. Moraes autoriza Temer a marcar encontro entre ele e Bolsonaro. Autorizou, mas não estava marcado uma reunião do Bolsonaro, Fux, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E quem desmarcou isso, que teve um piti, não foi o Fux, que representa o STF? E aí aqui no texto fala, Moraes e Temer participaram de um jantar na casa do ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o César Asfor Rocha. Na ocasião, Moraes teria afirmado que não tem interesse em manter o clima de tensão. Ah, tá bom, ele manda fazer busca e apreensão, prender pessoas, um monte de coisa que vocês já estão careca de ouvir, mas ele não quer tensão, ele quer que a gente apanhe quieto, é isso que ele quer. Ah, tá bom. E chegou até a reconhecer que Bolsonaro tem o direito de apresentar um pedido de impeachment contra... Ah, que bondade! Nossa, como o Xande é bonzinho. Ah, então Bolsonaro tem o direito, qualquer cidadão tem o direito, na verdade, pela Constituição.
E aí temos de novo, ele por um lado ele pede paz, por outro ele faz isso daqui. Moraes afasta delegado da Polícia Federal de investigação sobre interferência de Bolsonaro na corporação. Mas assim, quando o Moraes afasta o delegado, ele não tá interferindo na PF, é só o Bolsonaro quando cumpre as atribuições do cargo, para vocês verem. Mais uma do Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro tinha pedido para que o Barroso fosse incluído no inquérito das fake news. E o Alexandre de Moraes negou, porque o Barroso ele só fala verdades. E aí fica escancarado. O que é fake news? Por que quando o Barroso dá uma informação que não corresponde à verdade, ou a Globo, né? Esse pessoal aí, eles se enganam, eles cometem imprecisões, mas não é fake news. Fake news é só quando apoia o Bolsonaro. Chegamos aqui na pauta da educação. Gente, o negócio é o seguinte. Eu vi essa notícia aqui e eu vi também um comentário na Jovem Pan que me deixou com urticárias, por isso que eu trouxe o tema para o vídeo. Professor de escola pública que exibiu vídeo com temática LGBT em sala de aula é demitido. Isso foi em Criciúma, Santa Catarina. E foi parar no debate do tal do Morning Show, me disseram, fui lá ver. E a Paula, minha xará ainda por cima, a Paula e o Joel estavam defendendo que qual é o problema, que é um clipe que tem no YouTube, que tudo mais. Eu fui olhar o tal de clipe, postei as imagens lá no Twitter. Não sei nem se eu posso postar aqui, mas imaginem assim, uma moça, não é nem questão de ser LGBT ou não, tá? Uma moça com a calcinha enfiada no fiofó, de 4, esfregando o busanfã na câmera. Vocês acham que isso é adequado para passar na escola? Será que não tem outras coisas mais importantes num país que tira os últimos lugares no PISA? Né? E assim, aí a Paula já fala, não, mas é que tem famílias que não ensinam o respeito à diversidade, como é que a gente vai trabalhar isso? Simples. Trabalha o respeito a todos os seres humanos, sem ficar dividindo, esse daqui é dessa cor, aquele lá é da cor. A gente tem que respeitar o outro porque ele é um ser humano igual a gente. Todo mundo tem que ser respeitado, não pode bater no coleguinha. É tão simples, mas esse pessoal insiste em enfiar lacração e aí provavelmente deve ter tido reclamação dos pais e quando é tomada uma atitude para que isso não aconteça mais, eles ficam reclamando de preconceito. E olha só, tá rolando na Câmara lá dos Deputados a tal de reforma eleitoral. E saiu essa matéria aqui. Entenda a proposta da Câmara que propõe quarentena de 5 anos para militares, policiais e juízes disputarem a eleição. Eu vi o pessoal dos Antas dizendo isso aqui era pro Moro não concorrer, porque Bolsonaro estava com medo do Moro. Eles só omitiram que também tá na história militares e policiais. Mas é engraçado que eles estão tão preocupados com essas pessoas aqui, mas com outro grupo eles não estão. Como, por exemplo, esse vereador aqui que foi preso por comércio de substâncias ilícitas, empossado normalmente dentro da cadeia lá no Paraná. Para impedir isso daqui, eles não se mexem. Outra, Barroso, nosso querido iluministro, autorizou o deputado preso, o cara estava preso e exercendo o mandato. Mas o problema é policiais, juízes e militares se candidatarem. E do Dória, essa daqui também sobre educação, que saiu no Diário Oficial. Agora o Dória vai autorizar o ensino da língua mandarim no estado de São Paulo. E assim, se a gente tivesse com uma educação top, que fosse bilíngue, que as crianças aprendessem ali pelo menos o português, né? Que soubessem escrever e dominassem o português. Agora, mandarim, Dória, escolas, é estranho, não é? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!